Capítulo 12. A distância entre o problema e a solução é a comunicação? Se estivesse que escolher um único instrumento de liderança que cumprisse múltiplos propósitos, ele seria a comunicação. John Gardner. Uma conhecida anedota árabe conta que um sultão sonhou que havia perdido todos os dentes. Logo que despertou, mandou chamar um adivinho para que interpretasse seu sonho. "Que desgraça, senhor!" exclamou o adivinho. "Cada dente caído representa a perda de um parente de vossa majestade." "Mas que insolene!" gritou o sultão enfurecido. "Como te atreves a dizer-me semelhante coisa? Fora daqui!" Chamou os guardas e ordenou que lhe desse 100 açoites. Mandou que trouxesse outro adivinho e lhe contou sobre o sonho. Este, após ouvir o sultão com atenção, disse-lhe: "Excelso senhor, grande felicidade vos está reservada. O sonho significa que haveis de sobreviver a todos os vossos parentes." A fisionomia do sultão iluminou-se num sorriso e ele mandou dar 100 moedas de ouro ao segundo adivinho. E quando este saía do palácio, um dos cortesãos lhe disse admirado: "Não é possível. A interpretação que você fez foi a mesma que o seu colega havia feito. Não entendo por que o primeiro ele pagou com 100 açoites e a você com 100 moedas de ouro." "Lembra-te, meu amigo", respondeu o adivinho, "que tudo depende da maneira de dizer. Um dos grandes desafios da humanidade é aprender a arte de comunicar-se. Da comunicação depende muitas vezes a felicidade ou a desgraça, a paz ou a guerra. Isso porque boas ideias tornam-se apenas boas intenções e acabam morrendo conosco. Se não buscarmos uma forma correta de comunicar, relacionamentos podem se desgastar porque as partes não comunicaram amor entre elas. Sem a comunicação do Evangelho, o cativo pode continuar preso mesmo com o Evangelho tendo o poder de libertá-lo. Sem a transmissão da informação, o ignorante pode perpetuar sem condição, mesmo com a sabedoria estando disponível. A comunicação pode ser a única distância entre o problema e a solução. Segundo o dicionário, comunicar significa tornar comum, fazer saber, pôr em contato ou relação, ligar, unir, manter entendimento. Quando uma pessoa não torna comum aquilo que pensa, não deixando o outro saber e participar de suas intenções, ela acaba estabelecendo uma mentalidade individual e não relacional. Um ambiente em que as pessoas não compartilham seus desejos acaba sendo um lugar onde cada um passa a andar segundo suas próprias ideias. A falta de comunicação gera confusão e estabelece uma anarquia. No conceito anárquico, cada um segue seus próprios desejos e não se estabelece um bem comum entre as pessoas. Em um casamento, por exemplo, os cônjuges podem passar a não ter nada comum entre eles. Nesse ambiente, o homem faz o que acha que deve fazer e a mulher o que ela deseja. Dessa forma, não existe compartilhamento, entendimento, desejos para viver a dois e a tendência é a separação, mesmo que os dois tenham tudo para dar certo. A debilidade na comunicação será rapidamente preenchida por rumores, disse-me-disse e informações erradas. Onde falta informação, sobra suposição. O ser humano, em sua natureza, quando não sabe algo, acaba inventando ou imaginando a possibilidade. Imagine se a filha de 18 anos de pais cuidadosos for passar um mês na Europa e não der nenhuma notícia de como está, sem informação, os pais não poderão ficar tranquilos verdadeiramente. A mente deles pode supor o que ela tenha ficado sem dinheiro, sido roubada ou sequestrada. Os mesmos podem achar que algo terrível aconteceu ou então pode ficar bravos porque ela foi irresponsável, ingrata e grosseira com eles, por não ter dado notícias. Contudo, não necessariamente foi isso que aconteceu. Ela pode não ter mandado notícias porque os telefones e a internet deram um pane na cidade inteira. A preocupação desses pais poderiam levar os mesmos à polícia. Se eles acreditam que não aconteceu algo ruim, mas que ela foi irresponsável, poderia ficar chateados com a filha. Tudo isso seria postura baseadas não na verdade, e sim na suposição dos pais. As pessoas não deixam a lacuna da falta de informação sem rumores. O mais terrível nisso é que as pessoas tomam atitudes baseadas nesses rumores. Muitos ligam para a polícia, ficam magoados, estressados e até mesmo desistem dos relacionamentos porque simplesmente não foram comunicados a respeito da realidade.
A ausência de informação conduz à presença de reações baseadas no engano. Maridos que não demonstram amor conduzem mulheres à suposição do ódio e assim aparecem reações baseadas no que elas acham. Esposas que não informam carinho acabam deixando a ideia de abandono dominar a cabeça dos maridos. Líderes que não comunicam projetos possibilitam margens para que seus funcionários ajam de qualquer forma como se não houvessem metas. No entanto, se a falta de informação leva as pessoas a terem ações baseadas no que supõem, há uma boa comunicação facilita as pessoas a se conectarem ao propósito comum. A presença da informação aumenta o compromisso e a conexão, e isso alimenta a ação. É incrível ver a mobilidade das pessoas às notícias divulgadas pelos meios de comunicação a respeito de catástrofes naturais em alguma região. Após saberem das necessidades, muitos compram mantimentos, reúnem ajuda, fazem depósitos de dinheiro, enviam mensagens de apoio, fazem orações, tudo porque por meio da comunicação as pessoas souberam do que havia acontecido e de como podiam ajudar. Para evitar que boas ideias e relacionamentos morram, que suposições erradas enfraqueçam as relações e não gerem compromisso e conexão, precisamos aprender princípios de uma boa comunicação. Princípios de uma boa comunicação. A comunicação se inicia pela pessoa do comunicador. Muitos se preocupam apenas com a mensagem em si, mas a primeira mensagem que passamos tem a ver com o que somos. Se o ouvinte ver incoerência entre as informações e o comunicador, tudo pode ir por água abaixo. Quem transmite a informação precisa, antes de tudo, transmitir coerência. Existe um ditado popular que diz: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Esse tipo de postura do comunicador será trágico para a credibilidade da mensagem dada. Coerência entre a mensagem e quem a transmite proporciona também confiança e segurança em quem ouve. Por isso é fundamental em quem fala o cuidado com a integridade de caráter. Como destaca John Maxwell, comunicadores que não comunicam ética fazem seus ouvidos serem surdos. Um corrupto conhecido poderia ter grande conhecimento sobre honestidade, mas pela sua atitude faria seus ouvintes terem dificuldade ao ouvi-lo. Até que, de cuidar do caráter, o comunicador precisa também zelar pela constância no objetivo. Estabelecer uma meta e mudar todo instante vai gerar instabilidade nas pessoas à sua volta. A ideia da mensagem pode ser ótima e bem comunicada, porém, se há constante mudança de rumo, o ouvinte não irá aderir à mensagem. Líderes que constantemente mudam de ideia desestimulam seus liderados a segui-lo. Por isso, é tão importante a estabilidade emocional nos líderes, pois é muitas vezes debaixo de certo estado emocional prejudicado que falamos coisas com as quais não temos compromisso de verdade. É fundamental lembrarmos da importância de não prometermos quando estamos empolgados, não corrigirmos quando estamos irados, não falarmos do futuro quando estamos mergulhados no desânimo. Porque esses sentimentos podem comunicar mensagem aos nossos ouvintes que irão confundi-los, pois não refletem coerência com a informação que transmitimos anteriormente. Quando estávamos sem a influência desses sentimentos, o comunicador também precisa sempre lembrar que as pessoas não são obrigadas a saber por instituição, mas precisam de informação. Parece óbvio dizer isso, entretanto, muitas pessoas parecem ter dentro de si a noção de que o outro tenha que saber, mesmo que não tenha sido informado. As pessoas parecem esperar que o outro perceba o sinal do momento, fisionomia e circunstância, e assim, mesmo que não tenha sido informado claramente, ele saiba. No entanto, embora seja possível que alguém seja sensível ao ponto de entender a mensagem pela interpretação de certos sinais, não podemos esperar que as pessoas entendam sem a informação ser dita de forma bem clara. Um líder não pode esperar que o liderado faça algo novo sobre o qual ele nunca divulgou a importância. Uma esposa não pode esperar que o marido saiba o porquê de ela estar chateada se a mesma não deixou clara a razão. O marido não pode esperar que a esposa tenha a intuição de fazer algo por ele se nunca informou o seu desejo. O pastor não tem como saber de forma mística que um membro da igreja está enfermo. Ele tem que ser informado. As pessoas não estão 24 horas pensando em nos agradar e lembrando tudo o que nós queremos. Embora os sinais apareçam estar claros, muitas vezes as pessoas estão desatentas por causa dos problemas que elas também estão enfrentando. Por isso, tenha certeza de que informou de alguma forma clara o que deseja ou o que está passando.
Repita a informação. Tudo aquilo que você repete, você está enfatizando, e quando enfatiza, demonstra certo grau de importância. Uma informação que julgamos ser importante precisa ser repetida para que o outro seja capaz de perceber a importância que isso tem para nós. A repetição é fundamental para o aprendizado. Na verdade, a profundidade aprendizado depende da repetição. Todavia, a grande maioria das pessoas não gostam de repetição. Os ouvintes julgam como chato e sem conteúdo quem repete muito uma informação. Quem fala geralmente não gosta de repetir porque não quer ser inconveniente. Diante desse dilema, precisamos de estratégias para repetir e ainda assim garantir uma boa comunicação. Primeiro, precisamos ter a paciência para estabelecer um tempo de pausa entre a informação e sua repetição. Muitas mulheres falam e repetem tanto a informação que os maridos ficam irritados e antipáticos à postura delas e acabam não agindo como elas querem, mas por teimosia do que por falta de comunicação. Precisamos ter paciência e dar um tempo entre a informação e a repetição. Não existe um tempo fixo, no entanto, precisamos ter sensibilidade e bom senso para esperar um pouco até que possamos repetir a informação. Como cristãos, precisamos orar e entender que não é por força nem por violência que a pessoa vai mudar, mas pelo Espírito de Deus. Diga e volte a dizer, contudo entenda que há momentos nos quais você tem que parar de falar com a pessoa e passar a falar mais com Deus sobre a pessoa. Estabelecendo a pausa entre a informação e a repetição, é importante pensar em formas diferentes para comunicar a mesma coisa. Jesus falou sobre a importância de servir aos seus discípulos, não apenas pregou sobre isso, mas mostrava isso ao perguntar às pessoas ao seu redor o que elas queriam que ele fizesse. Ao repetir essa ideia, certa vez comparou o pensamento do mundo que diz que os grandes são servidos e contrastou dizendo que o grande no reino de Deus é quem serve. Próximo de sua morte, pegou uma toalha e lavou os pés dos discípulos para mais uma vez ensinar sobre o serviço. O assunto foi o mesmo, no entanto, Jesus sempre procurou repeti-lo de formas diferentes para que os discípulos pudessem entender. O mestre não considerou que uma vez dito não precisaria ser repetido. Em sua divina sabedoria, Jesus sabia que o entendimento vinha pela repetição. Se observarmos mais de perto, veremos que o mestre dos mestres ensinou assuntos como amor, serviço, perdão, fé e outras repetidas vezes, entretanto de formas diferentes no Evangelho. Contou histórias, usou linguagem figurada e literal, exemplificou com a vida, enfim, o mestre parece incansável em dizer as mesmas coisas de forma diferente. Precisamos investir criatividade e pensar em diversas formas de falarmos a mesma informação para os que nos cercam. Faça para o seu cônjuge o que espera que ele faça por você e diga a importância dessa ação para a sua vida. Se a sua esposa gosta de ir ao salão e fica chateada porque você gosta de futebol, compare o valor que ela dá ao salão ao que você dá a esse momento dela. Mostre que assim como você não dá tanto valor para o salão, mas a respeita, espera que ela faça o mesmo. Conte alguma história do passado de como ficou chateado anos atrás por um amigo não ter lhe ajudado. E tente relatar que você sente o mesmo quando o seu cônjuge age da mesma forma hoje. Exemplos, comparações, histórias são apenas algumas das formas que podemos utilizar para repetir uma importante informação. Pense em formas criativas de falar a mesma coisa, pode parecer num primeiro momento um árduo e chato trabalho. Entretanto, eu lhe garanto que lidar com os problemas causados por uma fraca comunicação será um trabalho ainda mais extenuante e estressante. Pare de reclamar dessa pessoa e comece a investir com paciência e perseverança na comunicação da informação. Tom de voz, corpo e ouvidos. Constantemente você é mal interpretado pelas pessoas? Os que estão à sua volta acham que você está brigando quando na verdade só está conversando? Acham que está irritado quando está calmo? Isso pode estar acontecendo por causa do seu tom de voz e de sua linguagem corporal, e não exatamente pela mensagem transmitida. Muitas pessoas erram no processo de comunicação porque esquecem que esse processo se dá não apenas pelo que falamos, mas também como falamos. A entonação de voz é parte da maneira que falamos. Uma instrução corriqueira se dada com um tom de voz agressivo e um volume alto pode parecer uma briga para quem ouve, mesmo que não seja essa a intenção do comunicador. Muitas vezes o tom de voz fala mais alto do que a mensagem em si.
Muitos mal-entendidos e brigas em relacionamentos aconteceram não por causa do conteúdo da conversa, mas por causa do tom de voz de quem falamos. Se quisermos ser bons comunicadores, precisamos estar atentos não apenas à mensagem, mas ao tom de voz que empregarmos a mesma. Atente para o volume de sua voz. Observe se é alto ou baixo demais. O excesso e a escassez são mensagens em si mesmas. A altura exacerbada, dentre outras ideias, pode passar a perspectiva de intensidade e importância. Por isso que quando o assunto é muito grave e a pessoa está irritada, o volume da voz tem tendência a se elevar. Por outro lado, por exemplo, a voz muito baixa mostra que algo é um segredo ou que não tem tanta importância de ser dito. Volume e tonalidade de voz têm mensagens inerentes e ignorá-las pode ser a morte da informação. Da mesma forma que entonação e volume de voz pode passar mensagens em si mesmo, a expressão corporal e facial também comunicam por si só. Algumas pessoas ouvem mais o rosto do comunicador do que ele falou. Você pode dizer que está triste pelo fracasso de alguém, mas se aparecer um sorriso no canto da boca, sua mensagem será desacreditada. Não pelas suas palavras, mas pela expressão de sua face. É assim que muitos comunicadores têm perdido contato com seus ouvintes. Algumas expressões corporais e faciais ganham significado em si mesmas. Virar as costas quando alguém está falando pode mostrar, por exemplo, desinteresse. Ficar balançando o corpo pode indicar inquietação. Desviar o olhar ou abaixar a cabeça enquanto o outro fala pode revelar vergonha. Olhos arregalados ao ouvir uma notícia indica surpresa, espanto ou susto. Apontar o dedo pode mostrar raiva ou acusação. Se você tirou os olhos deste livro para olhar o seu celular, significa que se distraiu em sua leitura. Por isso, nunca se esqueça, quem está perto de nós está recebendo mensagens que não estão presentes apenas em nossas palavras. Pela ausência do tom de voz e de expressões faciais e corporais, é fundamental que se tome cuidado com as palavras que foram escritas. Como estamos acostumados a ler e interpretar sinais sonoros e visuais em nosso contato com o outro, temos dificuldade em não dar algum tom às palavras que lemos. É muito importante prestar atenção e tomar cuidado com as palavras empregadas no texto, pois o leitor pode emprestar às palavras o sentido que ele acredita, e isso pode não corresponder ao sentido verdadeiro do que o escritor expressou. Na verdade, alguns tipos de conversa não poderiam nem acontecer, nem via escrita, nem mesmo por telefone. Deveriam acontecer apenas pessoalmente. Assuntos sérios e corretivos nos relacionamentos geram ainda mais problemas quando conversados via WhatsApp, Facebook, carta ou e-mail. Já presenciei brigas desnecessárias no Facebook porque alguém tentou corrigir o outro por intermédio dessa rede social. Aquele assunto não teria rendido e polemizado tanto se fosse conversado pessoalmente. É importante lembrar também que o ato de comunicar não se dá apenas por meio de mensagens, voz, corpo ou escrita, mas por meio dos ouvidos. Grandes comunicadores não são aqueles apenas que transmitem ativamente uma mensagem, e sim os que compreendem que ouvir também é um importante ato de comunicação. Quando paramos para ouvir o que o outro tem a dizer, comunicamos que valorizamos essa pessoa. Com informações obtidas pelo ouvir, podemos falar com mais qualidade e comunicar com mais precisão. No entanto, para ouvir não é necessário apenas fazer silêncio com sua boca, mas também deixar as palavras ouvidas fazerem barulhos dentro do seu coração. Isso nos mostra que o processo de audição não é apenas silenciosa, mas barulhenta. Quando entendemos o gesto de ouvir dessa forma, vemos que não podemos ouvir alguém e fazer outra coisa ao mesmo tempo. Como acabei de mencionar acima, nossa expressão facial e corporal comunica. Por isso, enquanto alguém fala, olhamos de forma direta para ele sem desviar o olhar, ou atentar para o celular ou outra atividade, pois tal atitude de olhar o celular ou realizar outra atividade pode mostrar a quem está falando que estamos desinteressados e divididos. Uma atitude assim acaba atrapalhando também a interação com quem fala, interação que ajuda o outro a falar e se abrir mais quanto ao assunto em pauta. O ouvinte que interage faz perguntas de esclarecimento, mostra-se interesse na questão e motiva quem fala a expor mais o que está acontecendo. Quem não está disposto a ouvir faz afirmações indicando que deseja que o outro pare de falar, ou até interrompe quem fala antecipadamente ou adivinhando que o outro está prestes a falar.
Afirmações e antecipações transmitem a mensagem que o ouvinte não está mais disposto a ouvir. Embora muitas vezes saibamos pela linha da conversa o que o outro está prestes a dizer, é interessante em muitas ocasiões deixá-lo dizer assim mesmo. Afinal, poderemos perceber o tom de voz e as expressões com as quais ele fala, e isso tudo, como vimos, comunica. Muitas vezes a pessoa diz que não está magoada com o outro, no entanto, pelo rosto e tom de voz, percebemos que ainda está. Por isso, se antecipamos a fala dela ou não estamos olhando para o seu rosto, estamos perdendo informação preciosa que nos ajudará na conversa. Bons ouvintes acabam prestando atenção nas ideias e sentimentos por trás das palavras e assim desenvolvem uma capacidade de ler nas entrelinhas. Aprendam assim a ver o que muitas vezes quem fala nem está percebendo o que está acontecendo nele mesmo. Quem ouve nesse grau será um grande conselheiro e comunicador e poderá ajudar pessoas a saírem de certas situações. Nem sempre o que falamos é exatamente o retrato do que está realmente dentro de nós. Uma mulher numa briga com o marido pela sua emoção do momento pode muitas vezes dizer coisas que não sente de verdade. Um marido que é um bom ouvinte e mantém a calma saberá discernir o real sentido do que foi dito. Alguém certa vez publicou a definição engraçada mais bem possível do vocabulário feminino diante de uma discussão. O que ela disse, sei. O que significa, não acredito em nada o que você disse. O que ela disse, tá. O que significa, pare de falar. O que ela disse, não é nada. O que significa, está tudo errado, tem alguma coisa. O que ela disse, não fala comigo. O que significa, pede desculpas agora. O que ela disse, esquece. O que significa, não adianta, você não vai entender. O que ela disse, você é ridículo. O que significa, te amo. O que ela disse, querido, o que significa, idiota. O que ela disse, então vai, o que significa, não vai de jeito nenhum. O que ela disse, de boa, o que significa, estou com raiva. O que ela disse, saia daqui agora, o que significa, se sair, morre. O que ela disse, não vem na minha casa, o que significa, vem aqui já. O que ela disse, não, o que significa, sim. Ouvir ajuda a entender bem a informação adquirida. Porém, certas situações não são apenas questões de se parar para ouvir, mas de agir a respeito daquilo. Você pode ouvir com toda atenção e até concordar que não pode deixar roupas espalhadas pela sala. No entanto, se não procurar estar mais ativo para não fazer mais isso, mostrará para quem falou que você, na verdade, não deu tanta importância ao que ouviu. Isso é trágico, pois quem acha que não está sendo ouvido pode parar de falar. Se a pessoa desistir de falar, o processo de comunicação será interrompido e sérios problemas aparecerão. Cuidado com os ouvidos, tom de voz, corpo, informação expressada e qualidade na repetição da mesma, aliados à coerência no caráter e constância nos propósitos do comunicador, são fundamentais no processo de comunicação. Dessa forma, evitaremos sofrimentos desnecessários em nossos relacionamentos, estabelecendo assim mais paz e qualidades nos mesmos. Pode até parecer exagerado, contudo, no que diz respeito a relacionamentos, a comunicação pode ser a única distância entre o problema e a solução.